Fala galera, eu sou o Mo e as finais de conferência leste-oeste da NBA tão parece que chegando ou caminhando para o seu fim. Então no episódio de hoje vamos falar como foram os jogos 3 das duas finais do leste e do oeste. Então bora lá! E como a gente falou, continua pegando fogo aí as finais da Conferência Leste e Oeste dos Playoffs 2023 da NBA. E a gente já tá no jogo 3, já estamos chegando aí no final dos mandos igualitários de quadra dos dois times. Lembrando, né? No mínimo, sempre numa série de playoffs a gente tem 4 jogos. Se um time ganhar os 4, já acaba. Então, no mínimo, a gente tem 4 jogos. E como no mínimo tem 4 jogos... 2 jogos, os 2 primeiros, são para o time que teve melhor campanha na fase classificatória na temporada regular da NBA. E os 2 jogos subsequentes, né, os jogos 3 e 4, são no time que teve pior campanha na temporada regular, comparado aos 2 times que estão se enfrentando na fase de playoffs em questão. Então, já estamos no jogo 3, já estamos acabando essa parte e parece que não vamos ter mais jogos não, viu? Parece que vai acabar no jogo 4. Mas vamos falar aqui o que aconteceu nesses 2 jogos 3. E como sempre, né, no Rebodank, vamos começar com a final da conferência do lado leste dos Estados Unidos. E olha aqui, ó, como eu queria começar falando da nossa conferência leste. Porque o nosso Miami Heat venceu. Vou até deixar a camisa aqui, peraí. Nosso Miami Heat venceu. E a varrida... Eu vou até pegar a vassoura ali, pera aí. Olha aqui o que eu já peguei, ó. Parece que eu vou ter que usar ela, ó. Eu vou deixar ela aqui o episódio todo, você já vai entender. Depois que a nossa amiga vassoura está posicionada, por que você já vai entender por que a nossa vassoura vai ficar no episódio todo aqui do Rebodank. Porque o nosso Miami Heat venceu o jogo 3, abre 3-0 contra o Boston Celtics na final da Conferência Leste. E o jogo 4 é aonde? É em Miami de novo. Jogo 3 foi em Miami, jogo 4 é em Miami. Então assim, a chance da gente usar a nossa vassoura pra varrida do Miami Heat pra cima do Boston Celtics é gigantesca. O primeiro quarto até que foi equilibrado, o Miami Heat venceu o primeiro quarto por poucos pontos, poucos comparado do que ia virar essa partida, mas o Boston Celtics já foi demonstrando uma pitada e uma amostra do que eles iam fazer no jogo todo. Muitos erros. O segundo quarto, o Miami Heat mandou melhor ainda do que mandou no primeiro, conseguiu abrir um pouco a vantagem. A gente foi pro intervalo com 15 pontos na frente do Miami Heat. E qual que foi essa amostra, né, que o Boston Celtics já estava mostrando no primeiro e segundo quarto, primeiro tempo ali da partida? Boston Celtics estava forçando muita infiltração, nada a ver, muitos turnovers pro Boston Celtics. Assim, o Miami Heat tava mandando bem, então mérito do Miami Heat, que estava com uma defesa boa e um ataque bem. Jimmy Butler não estava tão bem assim na partida, ele e o Adebayo, eu digo pontuando ali ofensivamente, eles não estavam tão atuantes assim, mas os outros jogadores do Miami Heat, principalmente o Gabe Vincent e o Caleb Martin, estavam jogando bem, e o Duncan Robinson também estava dando uma pitada ali que ia mandar bem na partida. Então, já que o Butler e o Adebayo não estavam tão pontuando assim, os outros coadjuvantes ajudaram. Já do lado do Celtics não estava acontecendo. Muita forçação de arremesso, mas muita. Forçando arremesso demais, principalmente de 3 pontos. Infiltração, muita infiltração forçada, muita, mas muita mesmo, absurdo. Aí fica difícil, né? E isso já era uma pitada do que ia continuar, principalmente no terceiro quarto. E aí o terceiro quarto acabou, né? Acabou a partida nesse terceiro quarto. Lembra que no jogo 1, o terceiro quarto foi o que o Miami Heat sacramentou a vitória fora de casa? No terceiro quarto do jogo 2, o Boston Celtics voltou melhor. A gente comentou aqui no Rebodank. Mas nesse terceiro quarto, lembra que a gente foi pro intervalo com 15 pontos de vantagem pro Miami? Eu acho que o Boston Celtics veio muito desesperado ali, muito ansioso para tirar esses 15 pontos que o Miami tinha aberto ali no final do segundo quarto. E aí aconteceu o quê? Qual que é o jeito mais rápido de você tirar uma pontuação? Fazer mais pontos. E como que faz mais pontos? Fazendo a cesta com o maior número. E a cesta com o maior número no basquete é a cesta de 3 pontos.
E o Boston Celtics começou a tentar muito, mas muito, arremessar de 3. E não tava caindo. Era o Horford, era o Jaylen Brown, era o Jason Tatum, não tava caindo. Sabe como que foi o Boston Celtics só no terceiro quarto? Eles acertaram uma cesta de 3 em 13 tentativas. 1 de 13. Vocês estão entendendo que pelo menos 12 vezes, nos 12 erros, o Celtics deu a bola pro Miami ir lá e pontuar? E aí acontecia o quê? O Celtics tentava uma cesta de 3, errava. Aí o Miami pegava a bola e o Miami ia lá fazer uma cesta de 2. Celtics errava de 3, Miami fazia de 2. Então foi só piorando a situação do Boston Celtics. Só piorando. E ficou muito pior. Porque entrando no último quarto, o Miami já tava com 30. Lembra que tava 15? Não só o Celtics não tirou os 15 pontos que tava de desvantagem, como deixou o Miami abrir 30 pontos. Aí a vaca deitou, né? E o último quarto foi só pra cumprir tabela. A maioria desse quarto, uns 8, 9 minutos, os reservas que jogaram. O Jimmy Butler, o Adebayo, o pessoal todo sentou ali praticamente. O último quarto praticamente foi um jogo de reservas dos dois times. E o que eu queria comentar dessa partida? Nos destaques eu vou comentar mais do Miami Heat, mas eu queria comentar do Boston Celtics. Porque, cara, esse foi um dos jogos do Boston Celtics que eu vi eles mais perdidos. Perdidos, assim. O Boston Celtics tem um ótimo time. A gente falou aqui no Rebodank. Eu falei que o grande favorito era o Boston Celtics. Não era o 97% de chance deles ganharem contra 3% do Miami Heat, que a ESPN americana falou. Não era isso, mas eu falei aqui no Rebodank. Você que está acompanhando aqui o Rebodank sabe que eu falei que era uns 60-40, 70-30, mas mais era uns 60% para o Celtics e 40% para o Miami Heat. O Celtics era favorito sim, por ter um ótimo elenco, muito profundo. Meu, não sei o que tá acontecendo com esse Boston Celtics. Parece que a derrota ali no jogo 1 afetou demais eles. E essa derrota no jogo 2, perder os 2 jogos em casa, meu, mexeu muito com o psicológico desse time, muito. Nesse jogo 3, foi um dos piores jogos que eu vi do Boston Celtics. Boston Celtics perdido. O primeiro quarto não, parte do primeiro quarto foi ok, mas do final do primeiro quarto pra frente, meu, o time parou. Literalmente parou, só errava. Boston Celtics forçando muito o arremesso de 3. Boston Celtics fez 11 cestas de 3 em 42 tentativas. Forçando muitas infiltrações, nada a ver. Voltando para a cesta de 3, teve uma cesta de 3 que ficou muito marcada. Foi no segundo quarto. A bola chegou no Jaylen Brown. Jaylen Brown tava uns 2 passos. Um passe e meio, 2 da linha de 3 pontos. O Jason Tatum tava se movimentando, o resto do time também. Aí o Jaylen Brown com a bola parada assim na mão, olhando, procurando ou alguém para fazer um corta-luz para ele, ou ele passar a bola. Ele ficou procurando, aí a galera tava se movimentando, né? Aí do nada, ele virou pra cesta e arremessou. Eu olhei aquilo e falei, Jaylen Brown, o que você tá fazendo? Pra que você deu esse arremesso, velho? Pra quê? Eu fiquei totalmente sem entender. E já puxando um gancho, fora os turnovers, né? O Celtics fez quase o dobro de turnovers do Miami Heat. Mas os turnovers nem foram o diferencial da partida. O diferencial foi a forçação de arremesso de 3 e a forçação de infiltração, nada a ver, que o Celtics fez. E pra fechar, antes da gente ir pros destaques, eu queria deixar aqui que esse foi eu acho que foi o pior jogo que eu já vi do Jaylen Brown. Eu assisto bastante jogo do Celtics, também gosto, por isso que eu falei, esse time é muito bom, torço pro Miami Heat, mas aí tem uns times que a gente gosta de assistir. Boston Celtics é um bom time, Milwaukee Bucks é um bom time, apesar o Miami ter eliminado, mas é um bom time, sim. Do lado de lá, do lado da Conferência Oeste, o Sacramento Kings era um time muito legal de assistir nessa temporada. O Denver Nuggets é um time muito bom de assistir. Tem alguns times que a gente gosta de assistir, né? Mas, meu, esse eu acho que foi o pior jogo que eu vi do Jaylen Brown na minha vida. Não sei se ele teve uma performance tão ruim assim, mas por ser um jogo de playoffs, ficou mais impactante ainda. O Jaylen Brown tava perdidaço. O Tatum também,
mas o Jaylen Brown nessa partida, assim, saltou aos olhos de todos nós, foi inacreditável. E vamos aqui para os destaques, né, da partida de pontuações. Como eu falei, o Butler e o Adebayo não tiveram uma partida tão boa assim de pontuações. Jimmy Butler 16 pontos, 38% de field goal, baixo, não jogou tão bem assim o Jimmy Butler. Ben Adebayo 13 pontos para ele. E agora os destaques do Miami Heat. Gabe Vincent 29 pontos, voou nessa partida, 6 de 9 para 3 pontos. Duncan Robinson, olha só, inacreditável, né? Duncan Robinson, 22 pontos, 5 cestas de 3 em 7 tentativas. Meu, o Vincent e o Duncan Robinson voaram. E o Caleb Martin, que você está acompanhando aqui, também está sabendo que o que eu falo bastante, o Caleb Martin vem fazendo uma temporada, uns playoffs muito consistente, muito mesmo. Caleb Martin, 18 pontos, 4 de 7 tentativas para 3 pontos. E não só de 3, viu? Ele é um cara que na rotação e nas infiltrações manda bem demais. Tô gostando cada vez mais do Caleb Martin. E agora vamos falar do Boston Celtics, né? Olha só aqui. Jason Tatum, 14 pontos, 14. Meu, jogo 3, o seu time tendo que vencer fora de casa. Tendo que vencer, a vitória era obrigação pro Boston Celtics. 14 pontos, 10 rebotes, 33% de aproveitamento. 14% de aproveitamento de 3. Lembra que eu falei? Jason Tatum acertou uma de 7 tentativas para 3 pontos. Ai, fica difícil. Jaylen Brown, que eu comentei ali que acho que foi o pior jogo que eu vi dele. 12 pontos, 35% de aproveitamento. 0% de 3 pontos. O Jaylen Brown tentou 7 vezes cestas de 3, não acertou nenhuma. E pra fechar, olha só pra você ver os destaques do Boston Celtics. Grant Williams e Peyton Pritchard, 12 pontos cada um. Meu Deus do céu. Foi difícil esse jogo pro torcedor celta, viu? E é isso, né? Essa partida aí, 3-0 pro Miami Heat. Nunca, guardem isso, nunca um time na história, 76 anos de história da NBA, nunca um time na história da NBA virou uma série de playoffs perdendo por 3-0. A gente já teve viradas de 3-1, mas 3-0 a gente nunca teve. Então, ó só, por isso que a nossa amiga Vassoura tá aqui, ó. Parece que vai ser um 4-0 aí. E eu nem sei mais falar, eu nem sei o que falar pro torcedor do Celtics, velho. Nem sei. Torcer pra ganhar pelo menos um jogo, né, a próxima partida, mas a situação tá difícil. Falando em playoffs da NBA, você já tá assistindo os playoffs? Pô, se você não tiver, clica no primeiro link da descrição aqui pra você assinar o NBA League Pass. Lá você vai ter 7 dias grátis pra assistir todos os jogos aí da NBA dos playoffs. E se você gostar da experiência ali do NBA League Pass, você já continua e assina por R$ 37,90 pra ver todos os jogos, pra continuar vendo a NBA. Pô, pouquinho mais de R$1 por dia só pra você ver tudo do melhor basquete do mundo, né? Já aproveita que você vai clicar no link, já clica aqui embaixo, se inscreva no Rebodank pra não perder nada de NBA. E agora vamos falar do outro jogo 3, né? Do outro lado dos Estados Unidos. Jogo 3 entre Denver Nuggets e Los Angeles Lakers. Primeiro jogo dessa série lá na casa do Lakers em LA. E vitória do Denver Nuggets, abrindo também. Olha porque eu deixei a nossa amiga Vassoura aqui, ó. Porque o Denver Nuggets também abre 3-0 nessa série. E como a gente estava falando, né? Já começou essa vitória do Denver Nuggets no primeiro quarto. Só no primeiro quarto o Jamal Murray já fez 17 pontos e o Denver já abriu 12 de vantagem. No segundo quarto, o Jamal Murray a gente achou que ia dar uma amenizada. Não, já fez mais 13. A gente foi pro intervalo, o Murray já estava com 30 pontos nessa partida. Só não foi pior porque o Austin Rivers teve um ótimo segundo quarto de 15 pontos. E aí a gente foi pro intervalo com o Denver ganhando, mas não de tanto assim, né? Porque se não fosse o Austin Rivers ali no segundo quarto, meu amigo, já podia ter... A vaca já tinha deitado já. A volta do intervalo, os dois times jogaram muito bem. Denver Nuggets e Lakers tiveram um quarto bem igualitário. Ainda bem, né? Porque se a gente já tivesse o Denver de novo voando, o último quarto ia ser um jogo só de reserva. Como foi o último quarto do jogo 3 que a gente acabou de falar entre Heat e Celtics. Ainda bem que nesse jogo de Lakers e Denver não teve isso. Mas no último quarto...
Já que o Jamal Murray apareceu no primeiro tempo, fazendo 17 e 13 pontos no primeiro e segundo quarto, o Nikola Jokic tinha que aparecer uma hora, né? No último quarto, ele apareceu, fez 15 pontos na partida e ó, passou a régua. Denver Nuggets vence um jogo fora de casa. Porque agora, nas duas séries, está acontecendo o oposto, né? O mandante, vamos dizer assim, no caso de Denver e Lakers, é o Denver. E o Denver ganhou os 2 jogos em casa. E agora ganhou o primeiro fora, 3-0 para eles. Lá com o Miami Heat, o mandante é o Celtics. Só que aí o Heat que ganhou 2 jogos fora de casa e ganhou o jogo 3 agora lá em Miami, na casa do Heat. Um destaque, né, para essa vitória do Denver Nuggets foi os arremessos de 3 pontos. Eles fizeram 17 bolas de 3 com 41% de aproveitamento. E um destaque negativo do lado do Lakers foi um alto número de turnovers. Muito turnovers para esse time do Lakers, fora que os seus jogadores coadjuvantes, né, que deveriam aparecer ali, não apareceram. E aí, o time já não é o favorito. Ainda os coadjuvantes não aparecem. E quando os coadjuvantes não aparecem, pô, as estrelas têm que fazer jogos de 40 pontos, né, para compensar. E também não foi isso que aconteceu. Aí fica complicado, né? Agora a vida do Lakers tá igual, talvez um pouco melhor do que a vida do Celtics, porque o jogo 4 é na casa do Lakers, pelo menos. Já o jogo 4 lá do Celtics é fora de casa, na casa do Miami Heat. As duas séries estão 3-0 e agora o Denver vai, como eu já falei, ele não tem tudo para fechar no próximo jogo, né? O mais óbvio nessa série seria que o Lakers ganhe o próximo jogo, fica 3-1, e aí no jogo 5 o Denver Nuggets em casa fecha num 4-1, isso é o mais óbvio, né? Então tá um pouco menos difícil pro Lakers, mas pro Celtics do outro lado tá complicadíssimo, né? Mas mesmo assim, jogando fora, jogando em casa, o que a gente tá vendo das duas séries é que provavelmente, ó, nas duas eu vou começar o próximo episódio com a nossa amiga Vassoura, porque há uma grande chance, mesmo fora de casa, dentro de casa, há uma grande chance de Denver Nuggets e Miami Heat fecharem as finais de Conferência Leste-Oeste no próximo jogo, passarem a Vassoura com uma varrida para cima de Lakers e Celtics e se enfrentarem na final da NBA. Provavelmente, o próximo episódio eu já comece até com a nossa, ó, varrendo a câmera aqui, que seja uma varrida dos dois times. Então, pra gente fechar, não esqueci, né? Vamos falar dos destaques aqui. No Denver Nuggets, Jamal Murray, como a gente falou, 37 pontos. Pô, ele fez 30 no primeiro tempo e só 7 no segundo tempo. Mas aí ele tinha Nikola Jokic, KCP, Aaron Gordon, Michael Porter, outros jogadores para ajudar ele. Então 37 pontos pro Murray, 24 pontos pro Jokic, dessa vez não teve triple-double. KCP 17 pontos e Michael Porter Jr. 14 pontos, 10 rebotes. Do lado do Lakers, né, como a gente comentou, Anthony Davis 28 pontos, 18 rebotes. Teve um jogo bom sim. LeBron James, 23 pontos, 12 assistências. Teve um jogo bom também. Não foi um jogo ruim de LeBron e Anthony Davis. O problema é que tinham que ter outros jogadores também para ajudar. Se fosse depender só dos dois, eles tinham que fazer 40 pontos cada um. Que não foi o que aconteceu. Lá do lado do Denver teve mais ajudas. Depois deles, o Austin Reeves teve 23 pontos. Ótimo jogo também do Austin Reeves. Só que aí o Lakers parou aí. Parou nesses 3 jogadores. Já lá do lado do Denver teve Bruce Brown, teve muito mais ajuda do que a gente viu aqui do lado do Lakers, né? E também aquele comecinho do Jamal Murray deu uma quebrada, aqueles 17 pontos no primeiro quarto, 13 pontos no segundo quarto, deu uma quebrada no time do Lakers, né? Mesmo jogando em casa, dá uma quebrada. Pô, você tomar 30 pontos de um jogador no primeiro tempo, fica difícil. Então é isso, galera. Gostou do episódio? Deixa um like pra fazer com que ele chegue a mais pessoas. Não se esqueça também, clica aqui embaixo, se inscreva, siga o Rebodunk pra não perder nada de NBA. Então é isso, valeu, falou!